Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez. No programa de hoje, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. A campanha teve início em 2015 e tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o suicídio e como evitar que ele aconteça. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que a AIDS e o câncer, por exemplo. O assunto é ainda muito envolto em tabus e, por isso, falar sobre esse tema é uma forma de entender quem passa por essas situações que levam a ideias suicidas. É importante identificar essas pessoas para que elas possam ser ajudadas. É essencial que as pessoas que estejam passando por momentos de crise busquem ajuda. O ideal é que haja um acompanhamento psicológico, além do apoio da família e também dos amigos. Para isso é importante que as pessoas consigam falar sobre o que elas estão sentindo. E para discutir esse assunto, esse mês de conscientização tão importante, a gente recebe aqui no estúdio do Jovem Pan Saúde o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Fernando, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante e motivador dentro da neurociência. E na hora certa vamos falar sobre isso, né? Sempre é a hora certa. Também recebemos a doutora Ana Paula Siqueira, advogada e especialista em bullying e cyberbullying. Doutora Ana Paula, bem-vinda. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar conversando aqui com os amigos da Jovem Pan, justamente para trazer mais consciência e menos violência digital. Exatamente. A ideia é falar sobre o tema e buscar soluções. E também recebemos o presidente do Instituto Janeiro Branco, o Dr. Leonardo Abraão. Leonardo, Léo pediu para chamá-lo de Léo, então vamos seguir no Léo aqui, tá? Bem-vindo, obrigada pela presença, embora online. Sim, porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar sobre esse tema, porque no silêncio o suicídio cresce. Obrigado. Então vamos ao que interessa, começando então com esses aspectos médicos, doutor Fernando. Como explicar tecnicamente o suicídio? O que acontece com uma pessoa que a leva a tomar uma atitude que eu considero mais drástica possível, que é tirar a própria vida? E a gente está falando de um problema de saúde pública. É a 11ª causa de morte em linhas gerais e na população jovem chega a ser a 2ª causa de morte. O que é muito preocupante. Do ponto de vista biológico, a gente sabe que existe até um termo chamado apoptose. As células do corpo, elas podem, na verdade, chegarem a um determinado fim e praticarem uma espécie de suicídio, entre aspas. Mas isso é uma definição biológica pequenininha para o mundo microscópico. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma manifestação clínica extrema que realmente é muito triste, que culmina com a retirada da vida pela própria pessoa. Ela é multifatorial, então não é só a questão biológica, tem a questão biológica, psicológica e social integrada em todo esse processo. Mais de 90% dos casos tem como correlação ao pano de fundo a manifestação clínica de um transtorno mental, principalmente a depressão. Mas existem outros problemas que podem estar por trás, por exemplo, a utilização de drogas psicoativas, anorexia, transtorno do estresse pós-traumático, esquizofrenia e outros problemas também. Mas, muitas vezes, nós sabemos que é possível identificar, de uma forma carinhosa e atenta, a pessoa que está vulnerável nessa situação. E é por isso que a gente está aqui agora, para falar abertamente sobre isso e, principalmente, ajudar a todos que estejam nos escutando, principalmente compartilhando informação e tocando, na verdade, o coração de cada pessoa. Perfeito. Agora, doutora Ana Paula, a saúde mental sempre foi uma preocupação. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento do mundo. Só que não vou usar nem a palavra advento, com essa massificação das redes sociais, da internet, das plataformas digitais, a chamada violência digital ganhou uma proporção que tem se falado sobre o peso que isso tem para pessoas tomarem essa atitude de se suicidarem por alguma razão, por esses fatores levantados pelo Dr. Fernando. Há dados que mostrem que há essa relação entre o enfrentamento ao suicídio, entre casos de suicídio e a intensificação, a massificação dessas redes sociais? Essa pergunta ela é extremamente pertinente e ela tem que ser abordada, obviamente, do ponto de vista multidisciplinar, do jeito que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o que o Dr. Fernando colocou
é o ponto de vista médico que está intimamente ligado também com o ponto de vista jurídico. Existe um crime no Código Penal que se chama instigação ao suicídio, ou seja, as pessoas instigam aquela determinada pessoa a tirar a própria vida. Tá? Não intencionalmente, né, doutora? Ou intencionalmente? Intencionalmente. Olha. Tanto que a instigação no suicídio são dos 5 crimes que vão para o tribunal do júri, que é homicídio, infanticídio, aborto, genocídio e instigação ao suicídio. Só esses crimes são julgados pelo tribunal do júri. Se quem comete esse crime tem entre 12 e 17 anos, isso vai ser julgado na vara da infância e da juventude. Então, infelizmente, o que nós vemos é a proliferação de casos de ofensas no grupo do WhatsApp, de alunos, de mães, ofendendo professores, educadores, alunos, pelas mais diversas razões, né? Que seja etnia, religião, raça, credo, posição político-partidária, condições de saúde. O autismo também tem sido um motivo que está levando, né, ao suicídio, que eu estou fazendo o doutorado na PUC e estamos fazendo essa correlação, justamente isso com o que o doutor Fernando trouxe, porque as pessoas não entendem o autista e o colocam como anormal, né? Então, quanto mais a gente traz essa consciência de saúde psíquica, que é o que o Léo vai falar, é justamente isso que vai proteger as pessoas. Então, esse ponto de vista multidisciplinar e, obviamente, que nós temos que ser intolerantes com toda e qualquer forma de violência presencial ou virtual. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala sobre o enfrentamento até jurídico de situações como essa que você descreveu, doutora. Vamos então para o Léo que está representando aqui o Instituto Janeiro Branco, que lida com informações e campanhas das mais variadas possíveis, mas para a gente abrir a entrevista com a sua participação aqui, Léo, qual que é o trabalho feito em relação ao enfrentamento ao suicídio no contexto da entidade? Veja, o Instituto Janeiro Branco, que é uma associação civil sem fins lucrativos, uma ONG, nasceu do sucesso da campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco, agora em janeiro de 2024, vai completar 10 anos de existência. Ela nasceu em janeiro de 2014, quando psicólogos e psicólogas da cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, foram para as ruas conversar com as pessoas sobre saúde mental. E conversar de uma forma didática, acessível, inspirando as pessoas a pensarem em saúde mental de uma forma ampliada, um novo paradigma para a saúde mental, que inclusive considere as questões sociológicas, políticas, econômicas, culturais relacionadas ao comportamento humano. E no contexto do Setembro Amarelo, a contribuição do Janeiro Branco é chamar as pessoas para esse entendimento. Nós, seres humanos, qualquer ser humano, é uma entidade múltipla, multidimensional. Nós temos uma faceta biológica, nós temos uma faceta psicológica, dimensões sociológicas, ecológicas, dimensão espiritual, dimensão tecnológica. É preciso entender de maneira holística e integrada o que é o ser humano, para que a gente não fique reduzindo o comportamento humano, e inclusive o comportamento suicida, a crise suicida, apenas a um ou a outro aspecto. Porque se a gente reduz qualquer comportamento humano a um aspecto ou outro, a gente está empobrecendo a discussão sobre o ser humano, que é uma entidade múltipla, diversa, plural e multidimensional infinita. Por isso que o Instituto Janeiro Branco aproveita entrevistas, faz campanha, vai para as ruas, dá palestras, dá cursos, para falar o seguinte, gente: é preciso psicoeducar indivíduos e instituições, chamar as pessoas para entender que os seres humanos têm questões próprias, biológicas, psicológicas, individuais, particulares, e as pessoas têm que aprender a lidar com isso, mas também é preciso, urgente, que as entidades públicas, as autoridades públicas sejam sensibilizadas sobre a importância de políticas públicas para vidas com mais dignidade. Porque sem saúde, sem moradia, sem emprego, sem direitos, sem acesso à educação, enfim, sem direitos, né, humanos e direitos sociais, como é que a gente vai falar em prevenção, por exemplo, do suicídio? A gente vai se desdobrar mais sobre essas questões, sobretudo sobre esse aspecto de políticas públicas, tá, Léo? Guarda aí na sua mente o que você tem para trazer para a gente já já. O que o Léo disse, doutor Fernando, está exatamente em linha com o que o senhor trouxe já na abertura da entrevista. Não dá para a gente minimizar causas do suicídio em um aspecto só.
tem vários pontos para a gente analisar, mas me chamou a atenção o fato de que pelo menos 90% dos casos, como o senhor trouxe para a gente, tem relação com casos de saúde mental, transtornos mentais já sofridos por essas pessoas que têm essas ideias suicidas. Dá para identificar, como médico, como neurocirurgião, dá para identificar desde o início que alguém pode chegar a essa situação? Olha, você sabe que tem um dado científico que mostra que grande parte das pessoas que infelizmente venham a ocorrer o suicídio, elas têm uma passagem por algum serviço de saúde, por exemplo, um pronto-socorro, um serviço de emergência. É um grande desafio você conseguir fazer uma triagem rápida e separar o joio do trigo e entender o que é orgânico e o que está acontecendo também dentro da mente daquele indivíduo e identificar que existe um potencial a ser conduzido de uma forma diferente para aquela pessoa. Isso tem a ver muito com saúde pública e com o enriquecimento de quem está fazendo aquele primeiro contato com as pessoas. A gente não pode menosprezar qualquer descrição. Por mais que possa parecer, olha, o indivíduo está fazendo isso para se vitimizar, ou então ele está, enfim, fazendo isso para chamar atenção. A pessoa falou que ela vai cometer um ato, ou então que pensa em cometer um ato, alto lá, essa pessoa precisa ser acolhida de uma maneira diferente. Porque, via de regra, o suicídio ele não acontece sem nenhum prenúncio. E a gente que trabalha com a área da saúde mental, nós sabemos que existe um grande desafio em acolher essa pessoa, entender que ela faz parte de um sistema que pode ser a família, a comunidade, a sociedade, e conseguir dar para ela um acolhimento e um tratamento adequado. Então, veja, não existe remédio que você consiga aplicar e tirar aquela pessoa daquela situação de uma forma instantânea. É lógico que existe um trabalho de base, psicoterapia, medicamentos para, por exemplo, tratar uma pessoa que tem o transtorno depressivo ou algum outro problema, mas isso a curto prazo você precisa atuar, tirando a pessoa daquele panorama mental que pode virar, na verdade, uma atitude e um comportamento que deve ser, de qualquer maneira, acolhido. Me chamou muito a atenção, doutor, essa informação que o senhor trouxe, de que praticamente todo caso de suicídio há um aviso prévio por parte dessa pessoa que tem essas ideias suicidas que vai cometer o suicídio. E partindo desse pressuposto, doutora Ana Paula, no contexto em que você atua, das redes sociais, bullying também, fora das redes sociais, cyberbullying na internet, nas plataformas digitais. Como lidar com isso, juridicamente falando? No momento que isso é identificado, o que fazer para tentar evitar com que esse paciente seja induzido a cometer o suicídio, ainda que não haja intenção? Geralmente há a intenção, como a senhora explicou, mas ainda que não haja a intenção, haja simplesmente a intenção de atacar alguém, por exemplo. Então vamos lá, nós temos aqui a lei do bullying, que é a lei 1385 de 2015, que obriga todas as escolas públicas e privadas a implementar um programa de combate ao bullying. Programa de combate ao bullying não é uma palestra uma vez na vida, outra na morte, não é isso. Programa de combate ao bullying são processos e procedimentos documentados justamente para quê? Para saber como é que eu vou recepcionar essa vítima, como que eu vou recepcionar as denúncias. Eu tenho que acolher vítima e agressor, eu tenho que dar um suporte para a plateia, porque não existe bullying sem esse tripé, vítima, agressor e plateia. E a lei exige que se dê apoio psicológico, jurídico, médico e sociológico. Tá? Essa é uma exigência da lei. Se a escola pública ou privada não aplica a lei do bullying, ela está prestando um serviço defeituoso. Agora, em 11 de janeiro de 2023, foi aprovada a Lei 14.533 de Educação Digital. Ou seja, ela coloca que todas as escolas, né, a título de prevenção, têm que falar sobre educação digital, sobre resiliência, sobre comportamento ético, sobre discriminação, sobre fake news, sobre saúde mental. Então é uma exigência, ou seja, essa lei entrou para quê? Para alterar a lei de diretrizes e bases de educação e colocar e forçar as escolas, né, a tratarem dessas medidas preventivas que são urgentes, que é uma questão realmente de saúde pública, multidisciplinar, né? A gente está falando de tecnologia, de infraestrutura, de educação, de saúde, de TI, enfim, né? Extremamente multidisciplinar e
Agora vem um ponto importante. Quando a escola, a instituição de ensino, qualquer nível, ela tem o dever de aplicar a lei do bullying, tem o dever de aplicar a lei de educação digital e não o faz, e aí daí decorre um crime, lesão corporal, instigação ao suicídio, ameaça, difamação, calúnia, constrangimento legal. O que acontece? Pelo artigo 13 do Código Penal se entende que todo aquele que compreende pela ação ou pela omissão gera aquele resultado, vai responder pelo efeito. Vai muito além da pessoa que é o centro, né, dessa agressão, digamos Exatamente. Assim. E, Léo, chegou a hora de falar de políticas públicas. É exatamente esse gancho que a doutora deu pra gente, que existem leis que tratam sobre essa exigência de que escolas, essas entidades estabeleçam esses programas de combate ao bullying, ao cyberbullying. E aí você que está à frente deste instituto pode dizer para a gente se essas políticas públicas têm funcionado quando se trata do enfrentamento a problemas ligados à saúde mental. Ainda é muito incipiente esse respeito às leis e é muito precária ainda a produção de políticas públicas. E isso afeta a vida das pessoas, ali no cotidiano, no íntimo, né, das suas relações pessoais, familiares, profissionais, relações de vizinhança. Isso afeta, prejudicando aspectos importantes da saúde mental. Não é à toa que a sociedade brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a mais ansiosa do mundo. Não é à toa que somos um dos povos mais deprimidos da América de uma maneira geral e da América Latina de forma mais específica. Nós temos graves problemas relacionados à desigualdade social. Nós temos relações políticas perversas em um país que sempre está com a democracia ameaçada. A gente tem machismo, a gente tem racismo, né? Machismo estrutural, racismo estrutural, homofobia estrutural, LGBTfobia estrutural, violência contra a infância. Nós temos muito trabalho análogo à escravidão. Todo dia a gente vê notícias, né, sobre flagrantes de trabalhos análogos à escravidão. Nós temos o trabalho infantil, que no Brasil sempre está aí como um problema também social, destruindo infâncias. São tantos os problemas sociais que nós ainda temos a enfrentar, e é por isso que é importante falar. Comportamento suicida, crise suicida, né, e o suicídio, eles estão relacionados a fatores de risco. Tem fatores de risco, tem fatores de proteção. Quando a gente olha a lista de fatores de risco, desigualdade social, mais de 75% dos suicídios que ocorrem no mundo acontecem nos países de baixa renda, como o Brasil. Então, desigualdade social, violências, né, contra a mulher, contra o negro, contra a população LGBTQIA+, contra os povos indígenas, muitas violências gerando adoecimento mental, são muitos os fatores de risco. E aí, sem políticas públicas, olhando para o combate ao machismo, combate ao racismo, combate às discriminações e aos preconceitos, sem políticas públicas distribuindo renda, né, garantindo a reforma agrária, porque se você olhar para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um dos estados recordista de suicídio no Brasil, grande parte dos suicídios que ocorrem no Rio Grande do Sul acontece nas comunidades rurais, uma vez que as formas tradicionais de lidar com o campo, né, estão sendo destruídas pela concentração fundiária, pela expulsão do homem do campo, pela destruição de formas tradicionais de existência. O mesmo problema com os povos indígenas, lá no norte do Brasil. Os maiores índices que fogem à normalidade, né, que fogem à média, está relacionado aos povos indígenas, que estão tendo seus modos tradicionais de vida destruídos. Tudo isso implora, tudo isso pede políticas públicas para que a população brasileira tenha paz e possa viver com dignidade. E isso não é o Léo que está dizendo, isso é a suicidologia que está dizendo, isso é a psiquiatria que está dizendo, isso é a psicologia, especialmente a psicologia social, a sociologia, as ciências políticas, os conhecimentos científicos humanos, dizendo que no Brasil nós temos graves e sérios problemas que estão prejudicando a saúde mental das pessoas. Foi por isso que a campanha Janeiro Branco nasceu. Em relação a isso que o Instituto Janeiro Branco se dedica para sensibilizar e conscientizar as pessoas. Esse é um aspecto da questão, políticas públicas, direitos sociais, justiça social, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, do povo. No outro extremo, tem o processo de psicoeducação. Falar sobre saúde mental assim, de maneira didática,
com todo mundo, com os pais de família, né? com os cidadãos nas empresas, nas organizações, falar com quem dirige o carro para respeitar o pedestre, falar com as pessoas para as pessoas respeitarem os direitos dos idosos, o direito da criança ao brincar, né? A infância com brincadeiras. A gente tem que sensibilizar autoridades no extremo e os indivíduos no outro extremo para a importância de se investir em uma cultura da saúde mental, vidas com mais respeito à saúde mental. Senão, nós vamos ficar enxugando gelo, Setembro Amarelo atrás de Setembro Amarelo, falando sobre como acolher as pessoas, mas não atacando a origem dos problemas, as violências, os abusos, a destruição de direitos, a falta de garantias, a dificuldade de acesso à saúde, educação, moradia, transporte, emprego, renda, e tudo, a justiça social, né, respeito. E tudo isso é que é importante se falar dentro do contexto de campanhas que se propõem a ser campanhas de conscientização. Que é justamente o que vocês fazem, né, Léo? Parabéns pelo trabalho que vocês prestam para ajudar nessa questão. Agora, para além dessa questão tão complexa, né, doutor Fernando? São tantos os fatores, são tantas as questões que devem ser levadas em consideração para, vamos dizer assim, de uma forma bem vulgar, promover um tratamento de alguém que tem esse potencial de cometer um suicídio, para além dessas questões de políticas públicas, dessas campanhas de conscientização nesse aspecto psicossocial citados agora pelo Léo, um paciente que chega numa situação vulnerável e precisa iniciar um tratamento. Eu sei que é generalizar demais, mas geralmente qual é o caminho a ser percorrido com uma pessoa nessa situação? A gente vai acertar aqui o âmago da questão. Sim. A pessoa que acaba entrando nesse processo, ela tem uma coisa em comum. Todos têm uma coisa em comum. É a falta de esperança. O trabalho a ser desenvolvido por qualquer pessoa que está tocando nesse assunto muito delicado, com muito respeito e carinho, é entender que aquela pessoa ela está sem esperança. Então, se o profissional, qualquer que seja o profissional, possa lidar de uma forma a entender que a gente precisa enriquecer a esperança daquela pessoa, como o Léo falou, em termos macroscópicos, né, sociopolíticos, econômicos, e a gente sabe que isso demanda tempo, isso é uma luta no nosso país, não só do nosso, da própria humanidade. A curto prazo, quando você toca uma pessoa, entenda, aquela pessoa está carente de esperança. Tempos atrás, a gente não falava de uma maneira tão aberta assim na mídia geral sobre o problema, com receio de um efeito chamado efeito Werther. Né? Houve um livro alemão escrito que um determinado personagem, frente a uma desilusão amorosa, ia lá e tirava a própria vida, e notaram que isso se repercutiu na sociedade, através de uma obra... rede social. Uma obra literária, uma obra literal. Imagina literária. E se pode uma coisa dessa, né? E até o próprio nome Setembro Amarelo vem de um rapazinho que morava nos Estados Unidos, em 1994, tirou a própria vida, tinha uma paixão, uma habilidade ali com construções mecânicas, ele tinha um Mustang amarelo, ele tirou a própria vida e a família se sensibilizou e fez algumas mensagens e passou a distribuir. Porque, na verdade, é isso. O que a gente precisa tocar no coração dessas pessoas é de que, veja, essa solução que você está buscando, que você só vê esse caminho, é uma solução que não vai ter volta. E, às vezes, o problema, e muito provavelmente isso é o fato que precisa ser clareado na mente da pessoa, o problema é temporário, ou possivelmente temporário. Então, quando a gente trabalha com isso, que é o ponto X da questão, a pessoa está sem esperança, a gente não perde o nosso caminho. E aí a gente pode falar abertamente, sem induzir ninguém a a tomar esse caminho, e muito pelo contrário, recrutando pessoas para entender como ajudar. A gente tem aqui no Brasil o CVV, por exemplo, 188, que já é uma forma de, como eu te falei, não tem um remédio que a curto prazo você tira a pessoa daquele estado de encantamento negativo, mas a conversa, o diálogo, isso sim, isso é muito poderoso. Isso consegue, pelo menos, retardar aquele momento, talvez atrasar um pouco aquela atitude, o que dá tempo da gente que gosta das pessoas, gosta da humanidade, de resgatar aquela alma. Mais cedo, a doutora Ana Paula falou sobre a importância da inserção da família nesse contexto de enfrentamento, também para além dessas questões, desses aspectos jurídicos. A gente está caminhando para o fim, doutora Ana Paula, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso para fechar, sobre a importância das pessoas terem sensibilidade de identificarem uma situação como essa, família, amigos, tanto no contexto familiar como também fora de casa, na internet, nas redes sociais, para ajudar essas pessoas. Como promover isso? Como fazer isso? Ter essa sensibilidade? Então, o primeiro ponto é que o direito fala exatamente o que o doutor Fernando falou. As pessoas têm o direito de ter esperança.
Então, quando esse encantamento negativo acontece, né, ele acaba contaminando toda a unidade familiar. Por isso que é importante que tenha esse apoio multidisciplinar e que as famílias exijam. Não é pedir um favor, que muitas vezes a pessoa acha que está numa escola pública e está lá, a escola é de graça. Não, a escola não é de graça. Tá? Você paga os seus tributos, né? Se você está fazendo um atendimento num hospital público, não é de graça. Absolutamente nada disso é de graça. Então, veja, o primeiro ponto, famílias, né? Quando já verificam falta de apetite ou ainda o excesso de apetite, queda de rendimento escolar, a pessoa não quer sair do quarto, a pessoa só vai do quarto para o banheiro, né? E do banheiro para a cama, e falta de convívio social, tudo isso tem que ser avaliado do ponto de vista médico, psicológico e, obviamente, a família. Mas eu não consigo onde procurar, porque na minha cidade ela é muito pequena e não tem um psicólogo e não tem um psiquiatra. Veja, você pode entrar em contato com a OAB da sua cidade, procurar aí, ou ainda com a Defensoria Pública, para exigir os seus direitos. Você tem direito, sim, a esse acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, jurídico. Isso não é favor que o Estado faz para a população, tá? Isso já está dentro da regra do jogo desde aí de 1988, e essa questão do pertencimento é o que vai salvar as vítimas do suicídio. Então, essa interligação e, obviamente, não conseguiu atendimento no posto de saúde, no hospital, tem que ingressar com ação judicial. Doutora Ana Paula trouxe agora esses caminhos jurídicos para as pessoas que sentem que estão tendo esses direitos ao acesso à saúde violados. E eu queria que você trouxesse para a gente, Léo, o caminho para que as pessoas tenham acesso a esse trabalho do Instituto, que difunde campanhas e também informações tão importantes para a prevenção desses problemas ligados à saúde mental. Como acessar o trabalho de vocês? Se você quer saber mais sobre isso, inclusive sobre o que o Janeiro Branco vem fazendo nesse sentido, vai lá no nosso site, janeirobranco.com.br, e nas nossas redes sociais, no Instagram, perfil Janeiro Branco. A gente jamais, doutor Fernando, vai conseguir esgotar esse assunto em meia hora. O próprio Léo trouxe uma deixa aqui que dava para a gente se desdobrar a respeito disso, sobre o papel das drogas lícitas e ilícitas nesse contexto de enfrentamento ao suicídio, mas infelizmente não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Fica para uma próxima ocasião, já fica o convite aqui para o senhor, para os nossos outros convidados também. Agora, doutor Fernando Gomes, neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da USP, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela participação, doutor. Obrigado, Lívia. É um prazer sempre estar junto com vocês. A gente que agradece. Recebemos também a doutora Ana Paula Siqueira, advogada e especialista em bullying e cyberbullying. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu agradeço profundamente, e até deixar onde eu tenho muito material gratuito e e-book de graça para as pessoas entenderem sobre bullying, cyberbullying e educação digital. 100% de graça, é o site www.anapaulasiqueira.com. Maravilha. E agradecer também ao Léo, conhecido como Leonardo Abraão, psicólogo e presidente do Instituto Janeiro Branco. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Léo. Eu que agradeço, e está todo mundo convidado a fazer parte da campanha. O Janeiro Branco é uma campanha aberta, horizontal e inclusiva. Está chegando janeiro de 24, 10 anos de Janeiro Branco, todo mundo pode abraçar essa causa por uma cultura da saúde mental. E parabéns pelo trabalho de vocês também que estão aqui comigo no estúdio, de trazer essas informações, esses conteúdos gratuitos, Ana Paula. Isso é essencial, é muito importante. Parabéns a vocês. E a você que esteve nos acompanhando no programa de hoje, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado do assunto que nós tratamos aqui hoje. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.